Amém, Paz do Senhor, igreja, tudo bem? Nós vamos começar mais uma escola dominical online e hoje nós estamos aqui no desafio de transmitir pelo Facebook e pelo Zoom, tá? Então se a tia olhar pra lá, vocês tenham paciência porque a gente está tentando fazer ao mesmo tempo, tá? Podem colocar aí suas dúvidas nos comentários, eu vou tentar visualizar e responder na medida do possível. Bom, vamos orar? Então, para começar, a gente já teve aí um atraso, porque hoje teve um monte de mudança, né? A tia mudou, o horário mudou, o canal mudou, então é muita coisa para administrar. Mas vamos aí orar, pedir a Deus, Senhor, que haja aí ao nosso favor, que seja mais, se não de uma tarde, né, de aprendizado para as nossas vidas. E sendo um dia tão especial como é o dia de hoje, 24 de maio. Amém? A gente já vai falar um pouquinho sobre esse dia. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, muito obrigada, Pai, pela oportunidade maravilhosa que o Senhor nos dá nesta tarde, Senhor, de estarmos juntos com a Tua igreja, em comunhão, Senhor, com os nossos irmãos. Ó Deus, para ouvir mais, Senhor, da Tua palavra, da Tua verdade. Ó Deus, em nome de Jesus, a nossa oração, que Teu Espírito Santo nos instrua, Pai. Ó Deus, tenha liberdade para conduzir esse momento e que nós, Senhor, verdadeiramente, Pai, sejamos alimentados, Senhor, pela Tua palavra. E que nós sejamos, mais do que isso, motivados, Pai, a colocar aquilo que nós vamos aprender em prática, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, que de fato a palavra, Senhor, o estudo seja eficaz nas nossas vidas e produza diferença. Essa é a nossa oração, Pai. Seja com cada membro, Senhor, cada irmão, aquele que está tentando entrar com todas as suas dificuldades, Senhor, em nome de Jesus. Alcança cada vida nesse momento, Pai. E que essa aula seja mais uma vez, Senhor, abençoadora na vida da Tua igreja. Essa é a minha oração, Deus, em nome de Jesus. Amém! Fala amém aí, gente. Em nome de Jesus. Bom, gente, ó, galerinha do Face, deixa eu falar aqui com o povo do Face, ó. A gente tá transmitindo essa aula pelo Face, mas pelo Zoom também, tá? Então eu vou estar aqui ouvindo alguns irmãos diretamente. Se você quiser participar da aula no Zoom, ó, tem gente aqui entrando, já pedindo. É só pegar o link que tá aí na nossa página, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a nossa aula. Para de palhaçada. Vamos agora o que interessa. Bom, hoje, dia 24 de maio, não é só a véspera do meu aniversário. Fica a dica, tá? Fica a dica pra amanhã. Então, gente, alguém avisa aí no grupo que tá transmitindo pelo Facebook também, tá? Porque... Oi, Melissa! Então, pra quem não conseguir fazer pelo Zoom, tá lá no Face também, tá? A Flávia já tá lá no Face assistindo a gente. Enfim, bom, então hoje, dia 24 de maio, não é só a véspera do aniversário da tia Joyce, tá, gente? Amanhã, hein? Ó, super dica aí. Hoje é um dia também muito especial para nós metodistas, tá? É o dia em que a gente comemora o Dia do Coração Aquecido. E aí, até conversando com a Kelly, ela falou assim: tinha até todo um script assim da aula e tal, mas aí Deus então começou a mexer comigo, falando um pouco dessa experiência, né, que John Wesley, ou João Wesley, né, na nossa língua, viveu lá em 1738, nesse dia exatamente, 24 de maio, tá? Então a gente vai falar um pouco sobre essa experiência, eu creio que vai ser bênção, tá, para as nossas vidas, e aí... Vocês vão também aqui pontuando, tirando dúvidas, se eu não souber. Tem uma teóloga aí, ó, tá aqui ó, embaixo, a pastora Dani, e metodista de raiz aí, vai poder também me ajudar. Amém, pastora Dani? Dá um glória a Deus aí de pé, igreja, tá? Então, a gente vai ter aí, eu creio,
também o apoio dela. E porque esse assunto, irmão, parece que é pouca coisa, né? 24 de maio de 1638, pouca coisa. Só ela me mandou um arquivo, um texto lá de 20 páginas. Meu Deus, né? Então tem muita coisa a ser tratada sobre isso. Não é a nossa intenção aqui falar sobre tudo, mas eu creio que alguma coisa, né, para esclarecer a gente tem. Amém? Bom, no início desse mês, assim que começou maio, eu coloquei lá no grupo até um videozinho de algo que aconteceu na história de John Wesley, quando ele ainda era menino, criança. E ele passou por um risco assim de morte mesmo, né? E ele foi salvo e tal. Alguém lembra? Alguém viu? Pergunta que não quer calar. Alguém viu o videozinho que a tia Joyce colocou lá no início do mês? Bom, teve um incêndio lá na casa da família dele, né? E ele ficou em apuros, ficou preso lá nas chamas. E Deus, assim, fez um verdadeiro milagre, salvou John Wesley, né? Ele ainda é menino, e para honra e glória de Deus, esse homem cresceu, foi usado, né? E mudou também a nossa história, né? Promovendo todo esse movimento metodismo, esse movimento de avivamento, né? Esse verdadeiro avivamento lá na Inglaterra. E eis-nos aqui hoje, né? Falando dele e falando dessa experiência que foi a experiência de 24 de maio, coração aquecido. Olha só que coisa mais linda também que eu fui pesquisar na história. Ele estava com 35 anos nesse dia. Gente, eu vou fazer 35 amanhã. Né? Mais uma dica aí, tá? No final a tia vai fazer umas perguntas, hein? Eu quero ver quem vai saber responder. Vamos lá. Mas esse é da tia Joyce. Então ele tava com 35 anos, é a idade que eu vou fazer amanhã. E aí eu falei, caraca, Deus, será que eu tô na hora então de viver aí um coração aquecido, uma experiência dessa, né? E lendo então sobre tudo o que estava acontecendo no contexto, né, de Wesley, né, que o levou a essa situação, eu fiquei assim, pedindo mesmo a Deus, me concede isso aí como um presente de aniversário, né, porque realmente foi algo assim maravilhoso, amém? Bom, primeiro eu vou falar um pouquinho sobre a vida de John Wesley, tá? Nossa intenção aqui também não é fazer um altar aqui para John Wesley, né? Não é isso. Mas é importante a gente saber quem foi esse homem que tanto influenciou a nossa história especificamente, tá? Eu tô usando também como base esse livrinho aqui, tá? Tá bom? Quem conhece? Tá? O livrinho Metodismo, ele é escrito organizado, tem artigos de outros teólogos, mas ele é organizado pela bispa Ideide, a bispa da 8ª região, não é isso, pastor? Né? E aí nesse livro ela trata também da história, não especificamente do coração aquecido, mas da história de John Wesley, né? Que é o fundador do metodismo. Bom, John Wesley, ele era sim uma pessoa ávida por estudar. Pensa numa Kelly da vida, né? Uma pessoa que gosta de estudar, que lê várias noites assim, né? Estudando. Ele era alguém assim, muito estudioso, metódico, né? Aí o nome também do movimento. E nesse livro aqui fala até que ele ficou um tempo estudando em Oxford, né, lá na Inglaterra. E alcançou o grau de bacharel, de mestre, né? O cara era bonitinho, estudioso mesmo. Ele se destacou então na vida acadêmica. E aí ele usou isso, né, para aplicar na sua vida espiritual. Ele se aplicava muito na leitura da palavra e na aplicação, né, da palavra. E ele veio se tornar pastor. Né? O pai dele era pastor, inclusive, e ele veio se tornar pastor.
E aí eu vou encurtar bem a história pra gente entender o contexto do Coração Aquecido. Teve uma época, 1735, olha quanto tempo faz, né? Eu não sei nem contar quanto tempo, o quê? 300 anos? Aí que quase 300 anos atrás, ele então foi desafiado a levar da sua fé, compartilhar da sua fé com os nativos lá na América do Norte, nos Estados Unidos, na colônia da Inglaterra, né? Então, um pouco do que aconteceu aqui no Brasil, quem está estudando aí, o Padre José de Anchieta, né, André? Eduardo, né? Eles estão estudando essa parte aí, um pouco do que aconteceu aqui, que Portugal mandou o padre para catequizar os índios e tal. Então, a Inglaterra fez a mesma coisa, só que não mandou padre, mandou John Wesley, né, e outros pastores para catequizar, né, ou seja, para levar a fé cristã para os nativos daquela região. E aí John Wesley vai então para Geórgia, onde vai ser o campo missionário dele naquele momento, Geórgia. E já na viagem indo para lá, ele já vai sendo confrontado. Por quê? Nesse mesmo barco que ele está indo lá para Geórgia, estão indo também alguns cristãos que se chamam os cristãos moráveis, que eram lá da Alemanha. E aí eles passam por uma tempestade assim violenta. E aí o Wesley fica como? Morrendo de medo. Tipo, né? Pensa, vou morrer. E aí ele fica assim, apavorado e tal. E os cristãos moráveis, o que estavam fazendo? Cantando, louvando ao Senhor. Glória a Deus, aleluia e tal. E John Wesley olha e fica, oi? Né? Como assim? A gente vai morrer. Alguém conta pra eles, né? Mas, e os moráveis lá, animadaços, né? Indo pra Geórgia, indo pra missão, né? Felizes e contentes, como se nada tivesse acontecido, tempestade, só que não, né? Deus é maior. E aí, já naquele encontro ali com os moráveis, o Wesley ficou mexido, ficou assim, Deus, né? Que fé... Pera aí rapidinho, tem gente querendo entrar. Que fé é essa? Então ele já fica mexido com aquela situação ali, né? Quando ele chega na Geórgia, ele então começa o trabalho efetivamente de evangelização, aí, minha filha, que ele vai então entrando mais em crise ainda. Ele chega a falar lá num dado momento, né? Deixa eu pegar aqui, que eu já destaquei. Ele fica tão perturbado com a situação, né? Que ele faz assim, que ele começa a questionar a própria fé, né? E ele diz assim, ó: passa de 2 anos e 4 meses que deixei a minha pátria nativa, a fim de ensinar aos índios da Geórgia a natureza do cristianismo. Mas eu mesmo que tenho aprendido? Isto que eu menos suspeitava, que eu mesmo, indo à América para converter a outros, nunca fora convertido a Deus. Não tenho certeza disso. Olha só, irmãos. Forte, né? Ele, pastor, vai para a Geórgia, vai para uma missão de evangelizar, né? E aí ele se dá conta, naquele contexto ali, que ele mesmo precisava de conversão. Então, você imagina como foi. Ele foi muito confrontado lá pelos índios também, pelos nativos, porque ele estava numa colônia, né? E os colonizadores não perdoavam ali o povo nativo, né, por serem colonizadores cristãos. E aí John Wesley, vendo isso também, ficou assim perturbado com aquela situação, né? Quero até destacar aqui uma fala de um chefe indígena, tá aqui no livro. O chefe indígena declara o seguinte: os cristãos mentem, roubam e espancam os homens. Eu não quero ser cristão. E aí, para você ter uma ideia, esses colonizadores que eram cristãos, né? Esses colonizadores levavam cachaça, bebida alcoólica para presentear os índios
que espécie de cristãos eram, né? E como a gente viu aqui também na fala do chefe indígena, eles brincavam de zoar o plantão desses indígenas, né? De violentar, né, esses indígenas, a ponto desse chefe falar: eu não quero ser cristão. E aí John Wesley, vendo toda aquela situação, tipo assim, cara, acho que nem eu sou cristão. Né? John Wesley não compactuava com essa violência, por exemplo. Ele era muito fervoroso, levava muito a sério a fé, mas ele, naquela época, era um John Wesley assim, muito focado nas obras, né? E quando até o irmão dele foi perguntado, antes disso acontecer, né? Antes deles irem para Geórgia até, ele e o irmão vão junto para Geórgia. O nome do irmão é Charles Wesley. E aí, num dado momento lá da vida do Charles, né, perguntam pro Charles assim: por que você é cristão? Por que você é cristão? Por que você acha que vai ser salvo? Fala pra mim. E aí Charles: claro que eu vou ser salvo. Eu sirvo a Deus com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou. Eu dou tudo meu pros pobres. Ou seja, a visão deles estava muito assim impregnada, né, por essa questão das obras, a fé motivada, né, assim, a fé se reproduzindo em obras, né, e a salvação por meio de obras. Só que não é assim, né? Tia Kelly tá falando aí, ó, já é um mês que eu tô ligada, falando sobre, agora podem falar, sobre... Kelly não fala sobre graça. Isso aí, graça, né? Muito bem. Mas não vale, pastora não vale. E aí ela tem falado sobre graça, mostrado pra gente que nada a ver. A nossa salvação não é por merecimento, não é porque a gente trabalha pra caraca, não é porque a gente serve, não é porque a gente prega, não é porque a gente dança, não é porque a gente sapateia, nada disso. A nossa salvação, ela se dá exclusivamente pela graça, que é um favor imerecido, né? E aí eles ainda não tinham se ligado nessa. E John Wesley, ele estava ali, né, naquela missão, mas ele estava meio que sensível ao que Deus estava querendo fazer naquele momento. Porque ele percebe, tanto nessa fala, né, quando ele diz: eu não sou convertido. Peraí, eu preciso de algo diferente. E ele tinha então ele estava tomando essa consciência ali naquele momento de que a fé dele precisava de uma revolução, né? E aí ele volta triste da vida da Geórgia. Ele se sente assim muito frustrado porque a missão dele não foi concretizada. Ele não consegue catequizar os índios, evangelizar os índios, converter. Oi? Falhou, deu ruim, né? Game over. E aí ele volta, pensa numa pessoa, né, que vai pregar, né? E quem tem experiência de pregar, pastora, vai pregar numa igreja aí e tal. Aí, pastora, vamos... É uma igreja de 500 membros, não sei o quê. E aí ela prega, o povo dorme, não vê o glória a Deus, né? Pensa. Muito triste, né? Tá. É verdade. Deixa eu falar aqui com o povo do Facebook. A pastora tá falando aqui que tem uma outra frase também dita por ele nesse contexto. Ele foi à América para converter e ele diz: quem vai me converter? Porque, quem vai fazer isso por mim? Ele se considera então carente de conversão. Tanto que quando eu estava pesquisando sobre essa experiência, né, do coração aquecido, tem até um monumento, depois eu vou até colocar lá no grupo,
é uma estátua, né, da página do diário do John Wesley, dessa página específica, do dia 24 de maio. E aí tem a legenda, né, lá da estátua a experiência de conversão. Ué, como assim conversão? primeira vez que eu olhei para a estátua, eu falei assim, oi? Alguém aqui tá fazendo errado a história. Não, ele se converteu antes. E aí depois, né, olhando mais a fundo, eu falei, nossa, cara, foi uma conversão, né? Pois é, 10 anos depois, exatamente. Então, assim, que coisa terrível, né? Bom, mas seguindo. E aí ele volta, então, dessa experiência da Geórgia, frustrado da vida, arrastando, né? Corrente, porque... Coitado, né? Totalmente... Tá falhando pra vocês? Tá falhando, gente? Fala aí pra mim. Oi? Não? Tranquilo? Tá. Bom, aí ele volta e vamos então pro dia 24 de maio, tá? Eu vou destacar aqui alguns trechos desse dia. Foi o dia que que aconteceu de fato, coração aquecido. Primeira coisa que ele fala que ele acorda às 5 horas da manhã e ele ora e ele vai ler a palavra. Abre a Bíblia aí comigo em 1 Pedro. 2 Pedro, aliás. 2 Pedro. E aí, o versículo 4 é o versículo que chama a atenção de Wesley, o primeiro capítulo, tá? 2 Pedro, primeiro capítulo. Mas eu vou ler o versículo 3 para vocês entenderem o contexto. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. E John Wesley então lê esses versículos, e essa primeira parte do versículo 4 é algo que já começa a mexer com ele. A questão das promessas do Senhor, né? E é algo que naquele dia já vai produzindo então algo nele, uma certa diferença, né? Então ele ali, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. E uma coisa que é interessante falar nisso tudo é que o John Wesley, ele não era só assim voltado para o serviço, né, como a gente estava falando agora há pouco, mas ele também estava muito focado na busca pela santidade. E o fato dele escrever o diário até tem muita associação com isso. Ele, numa conversa com Jeremy Taylor, se eu não me engano, depois que eu já não sei onde eu anotei aqui, Jeremy Taylor, numa conversa com esse cara, ele é então desafiado a acompanhar mais de perto essa santidade em processo nele. E aí ele resolve então escrever o diário justamente para a cada dia registrar um degrauzinho que ele sobe nessa busca pela santidade. Então o diário nada mais é do que um registro da busca pela santidade vivida por John Wesley a todo momento. E aí nesse dia ele faz também esse registro. Ele acorda às 5 horas da manhã, ora, lê a palavra, né, Deus fala com ele a respeito de promessa. Então Deus está falando, você vai ser salvo, você vai ter sim uma experiência, essa tanto que você tem buscado. E tem então uma parte no diário, irmãos, que é assim
muito forte também quando ele fala, eu mesmo sem vontade, ele vai então para reunião, né? Reunião dominical, a igreja, né? E aí ele chega lá na igreja, deixa eu abrir aqui rapidinho. Peraí. Ai, meu Deus. Eu quero achar aqui que eu botei no celular. Eu esqueci que eu ia botar que eu ia transmitir pelo Facebook também. Peraí, tá abrindo aqui o arquivo. Eu quero ler exatamente o trecho. Ele chega lá na igreja e ele fala que estão entoando a antífona, uma espécie de louvor, né? Algo que precede um momento de louvor, né, pastora? Falam, não sei se eu tô certa, mas pelo que eu entendi seria isso. Um momento de louvor, tá? Tava sendo preparado e tal. E aí ele deve estar assim, meu Deus. Isso, exatamente. Ai, meu Deus, peraí. Aqui no... Gente, pessoal, pra situar o povo do Facebook, a gente tá falando aqui sobre a antífona, que é quando o John Wesley registra lá no diário, que ele vai então pra reunião, né, pra igreja, pra reunião dominical, e ele chega então nesse momento da antífona, e a pastora tá situando aqui pra gente no Zoom que era aquele momento de resposta da igreja, né? Algo era falado e a igreja respondia, né? Até um pouco do que a gente faz, por exemplo, quando a gente a pastora lê um versículo e a igreja lê o outro versículo, né? Continuando a leitura lá de um salmo, por exemplo, né? A pastora lê os versículos ímpares e a igreja lê os pares. Algo semelhante a isso. Bom, deixa eu passar aqui então. Espera aí rapidinho. Abrir. Tá. Aí eu vou ler o trecho do diário para vocês entenderem melhor o que eu tô falando. Bom, assim, ó. Vamos lá. À tarde, pediram-me para ir à Catedral de São Paulo. Então, assim, ele foi convidado para ir para a igreja. E aí, ele fala, a antífona era: das profundezas eu clamei por ti, ó Senhor. Senhor, ouve a minha voz. Que os teus ouvidos considerem bem a voz da minha dor. Se tu, Senhor, fores rigoroso a assinalar o que está feito errado, ó Senhor, quem poderá subsistir? Mas há misericórdia em ti, portanto tu serás temido. Ó Israel, confia no Senhor, porque no Senhor há misericórdia e em ti há abundante redenção. E ele resgatará Israel de todos os seus pecados. Então, assim, John Wesley vivendo todo aquele momento assim, crisástico dele, né? Ele se depara então com essa antífona. E Deus, é como se Deus estivesse falando: eu tenho misericórdia suficiente para isso, para esse momento que você está passando. E aí ele vai, né, para a reunião e ele continua no diário. À tarde fui com pouca vontade. Olha só, ele reconhece que ele não tinha nem vontade de ir para a igreja. Tá assim, totalmente isolado. À tarde fui. Quando cheguei, alguém estava lendo o prefácio de Lutero à Epístola de Paulo aos Romanos. Cerca das 20 horas e 45 minutos, enquanto ele descrevia a mudança que Deus opera no coração, mediante a fé em Cristo, senti o meu coração estranhamente aquecido. Eu senti que agora confiava realmente em Cristo. Somente em Cristo, para a salvação. E me foi dada a segurança de que Cristo havia perdoado os meus pecados, sim, os meus. E que eu estava salvo da lei, do pecado e da morte. Aleluia, glória a Deus. O Wesley está falando aqui então que é nesse contexto, ele estava todo borocochô da vida. E aí ele chega, vai mesmo sem vontade para a igreja e pá, né? De uma forma assim surpreendente, Deus então começa a trabalhar no coração dele e ele sente o coração dele aquecer.
de uma forma assim, né? Tão estranha como ele mesmo registra, que ele não pôde mais ser o mesmo Wesley. Não pôde. E mudou a vida dele de uma forma radical, né? Para vocês terem uma ideia, depois desse momento que aconteceu na vida de John Wesley, houve assim, um movimento, um avivamento esplendoroso lá na região dele, e isso foi até alcançando a própria América do Norte, né, a própria colônia. Antes desse momento, 1 em cada 30, se eu não me engano, americano, 1 em cada 40 americanos era cristão. Depois de um tempo, né, depois de toda essa revolução, 1 em cada 3 americanos era cristão. O metodismo era a primeira religião na América do Norte, para vocês terem, nos 50 anos depois desse episódio. Então você vê assim, o impacto que aconteceu na vida de John Wesley a partir desse episódio, assim. E não dá pra gente ignorar, tá? Esse dia. Mas eu quero falar aqui, depois de trazer todo esse resuminho aí da vida de John Wesley, que o levou, né, ao coração aquecido, essa experiência do coração aquecido, eu quero levar aqui algumas reflexões, né? Primeira delas, a gente está vivendo num tempo de muita desesperança, de a gente se questionar mesmo, cadê a nossa fé? Senhor, eu tô falando que o Senhor salva, mas sinceramente eu tô vendo esse bando de gente morrendo e eu não tô crendo. Eu preciso de alguém que me converta. Eu preciso de alguém que fale dessa fé, porque eu mesma, zero, né? Quantas vezes a gente passa por isso? Não sei você, mas eu fico aqui nessa crise muitas vezes. E eu quero, então, falar de algo que aconteceu num momento lá da história com os cristãos após a morte de Jesus. O livro de Lucas, capítulo 24, abre aí sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 24, vamos lá. Lucas, capítulo 24, tá, gente? Deixa eu ver aqui. Amém. Lucas 24 fala sobre uns discípulos que estavam saindo de Jerusalém e indo para uma cidade chamada Emaús. E esses discípulos estavam conversando, né? E aí o próprio Jesus, ressurreto, se aproxima deles, lá no versículo 15. O versículo 16 diz assim: os seus olhos, os olhos dos homens, porém estavam como impedidos de o reconhecer. Sabe por quê? Eles estavam tristes, isolados, porque o mestre morreu, gente. Né? O autor e consumador da fé, para eles, tinha morrido, então acabou. Eles estavam desolados, totalmente desesperançados. E eles estavam naquele trajeto e tal, e aí Jesus pergunta a eles: que é isso que vos preocupa? E de que tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Tipo assim, cara, tu não tá sabendo, né? Porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? E aí Jesus pergunta: o quê? Conte-me mais. O que aconteceu, né? E aí eles explicam: cara, Jesus morreu, Jesus morreu, né? E na mente deles, como escaparemos nós, né? O que será de nós? O que será da nossa vida? E aí Jesus começa a conversar, não vai dar aqui para ler toda a história, mas eu quero focar lá no versículo 32. Depois que eles percebem que era Jesus, percebem quase que tarde demais, né? Porque eles só percebem quando Jesus desaparece, aí, né? Mas eles dizem então um para o outro assim, versículo 32. E disseram um ao outro: porventura, não ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras?
Então, os discípulos estão falando aqui sobre como a presença de Jesus, né, à medida que ele estava ali, eles estavam desesperançados, frustrados, como Wesley estava lá naquele contexto. Mas a presença de Jesus, irmãos, ela é tão forte e tão evidente que faz o coração daqueles homens arder, né? E ele se pergunta: ardeu o teu coração? Tipo assim, isso aconteceu mesmo? Né? E é assim acontece nas nossas vidas, né? O livro de Provérbios fala sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. E quando o Senhor fala lá para a mulher samaritana que, olha, o que eu estou procurando é verdadeiro adorador. O que é esse verdadeiro adorador? É um adorador que o adora em espírito e verdade, ou seja, com todo o seu entendimento, com toda a sua força, com todo o seu coração. Wesley já se declarava, ele era crente, né? Era pastor, mas lhe faltava essa experiência. Uma experiência, né, de a presença de Deus se tornar tão evidente que muda completamente as nossas vidas, que move o nosso coração e nos muda radicalmente, nos transforma radicalmente. Olha lá o outro bebendo um café. Ai, Jesus, esse meu marido. Né? Muda radicalmente. Ah, hoje também é dia nacional do café? Ah, tá. Sabia não. Ah, pra você sempre é dia nacional, amor. Tá? Bom, mas o fato então, irmãos, eu quero também te convidar a ler um outro trechinho que eu vou precisar correr com algumas coisas, mas eu quero ler aqui um versículo que tá em Jeremias 29:13. Quem achou aí, lê, pra tia poder beber água. Jeremias 29:13. Gente, cadê a carinha da Dayana, do Edgar? Ah, tá comendo! Ai. Ah, Jeremias. Tá, Jeremias 29:13. Vamos lá. Quem achou, gente? Isso. Exatamente, né? Buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o vosso coração. Wesley dedicava sua vida aos pobres, dedicava sua vida ao reino. Ele se doou inteiramente para esse propósito, irmãos. Mas ele ainda não tinha o Senhor tomando por inteiro. E olha como isso é arriscado para as nossas vidas, né? Muitas vezes a gente se envereda por um caminho assim, até de ativismo, né? De religiosidade, acreditando, né, com todas as nossas forças que a gente está no caminho certo. E toda aquela situação tão frustrante que houve para Wesley, né, em Geórgia, só assim contribuiu para ele passar a ter esse coração aquecido, né? Eu creio eu. Mas o que me chama a atenção na história dele é que mesmo com toda a desesperança dele, com toda a frustração, o cara levanta às 5 horas da manhã, ele ora, ele lê a palavra, ele vai à igreja, mesmo sem vontade. Então, assim, o que pode nos levar a uma experiência semelhante? O que pode fazer o nosso coração aquecer? Tem uma receita, né? Se há algo, né, que a gente aprende com a vida de Wesley, é que a gente não pode desistir, irmãos. A gente precisa sim de disciplinas espirituais, mesmo sem vontade, mesmo não acreditando, mesmo, ai, a casa tá caindo, gente morrendo para todos os lados, esse coronavírus, meu Deus, né? Nada acaba com ele. Há desesperança, há falta de fé realmente. Mas a gente não pode desistir da caminhada, mesmo doendo, mesmo não acreditando. A gente precisa perseverar. Deus vai agir, assim como agiu na vida de Wesley. Primeiro rememorando a ele, olha, eu tenho promessa.
Primeiro na palavra, Deus falou com ele, eu tenho promessa, elas são preciosas, elas são muito grandes. Olha para elas. Então, primeiro é trazendo a memória de Wesley, aquilo que Deus tinha prometido a ele. Segundo, Deus fala, eu tenho misericórdia. Para de se julgar dessa maneira, tá bom, você não é crente, tá bom, de verdade não. Tá bom, tu não é crente de verdade? Não é, tá bom. Mas calma, eu tenho misericórdia. E as misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã. Então, assim, irmãos, cair a gente vai cair. Eu vi um memezinho essa semana que eu falei assim, caraca, é muito isso, né? Por quê? Aí tinha a cara do cidadão assim, todo cabisbaixo, assim, Aí a frase, quando o inimigo me lembra do meu passado, né? Aí o cara tá todo assim. Aí na outra parte da imagem era o cara todo feliz quando eu lembro ao inimigo do futuro dele. É mais ou menos isso, né? A gente precisa. Aí ele todo assim empolgadão e tal. Por quê? Cara, o nosso passado ele vai ser escancarado na nossa face. O nosso presente também, né? Porque a gente peca a todo momento, toda hora. Vai ser escancarado na nossa face pelo inimigo, né? Para tentar nos arrancar das promessas do Senhor. Mas maior é o que está em nós. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar dessa graça que tem sido replicada aqui. Nada, irmãos. Nada, né? E o Wesley, então, se apegou. Falou assim, um louvor assim que para ele, talvez não fazia sentido naquele momento. Mas ele toma posse. Ele toma posse, ele segue adiante. Ele participa daquela reunião. E Deus, vai assim ao encontro de John Wesley de uma forma assim tão intensa que aquele dia marcante é considerado o início do movimento metodista e a conversão de Wesley. Né? Então, assim, que nós tenhamos, né, a mesma postura. Irmãos, a falta de fé vem, como veio para vários heróis da fé, né? O próprio Pedro estava lá, eu vou aí, Jesus, te encontrar, vou andar sobre as águas. Aí no meio do caminho o cara começa a afundar, gente. Como assim? Ele já tinha andado um metro, sei lá. Ele já sabia que poderia fazer aquilo, poderia até o final, mas ele perde a fé. Abraão também aceita o jeitinho lá proposto pela Sara. Quantos irmãos? Quantos acabam desviando, acabam assim em crise de fé, em crise mesmo. Mas se levantam, dão a volta por cima, né? E têm experiências assim fenomenais, sobrenaturais na presença do Senhor. Então, essa história de John Wesley, ela não precisa ser, ela não tem que ser, como eu falei no início, a gente não está aqui propondo um altar para John Wesley, mas John Wesley é um homem que nasceu com um propósito, eu creio nisso, né? Não é à toa que aquele incêndio tentou matar John Wesley, não é à toa, tá? Deus, a gente vai perceber isso também na história, toda vez que Deus, assim, tem um propósito de livrar, como foi no Egito, né? De libertar o povo, o que o rei lá, o tal do faraó, quis fazer com as criancinhas? Mata geral, né? O que o Herodes quis fazer lá na época de Jesus? Mata todas as crianças. Então a gente percebe assim como o inimigo ele tenta frustrar os planos do Senhor. E John Wesley, ele havia nascido com esse propósito, eu creio, né? De provocar, através da vida dele, fazer aquela revolução e aquele avivamento. E o inimigo, sabendo disso, quis ceifar a vida de John Wesley. Mas Deus, né, não permitiu e tudo isso aconteceu na vida dele e tem repercutido para as nossas vidas. E uma outra coisa que eu quero deixar aqui como desafio é: escreva. Faça o seu diário. John Wesley fez um diário mesmo, né? Eu tenho aqui meu diáriozinho com o Senhor, né? Mas acho que é Paulo que fala que nós somos a carta. Nós somos a carta. Então, irmãos, a nossa vida, você pode nem saber, mas a nossa vida ela está sendo lida por muita gente. Muita gente.
O diário é uma coisa bem íntima. É, bem íntima. O diário é uma coisa, nossa, ninguém toca, né? Mas você vê, como o diário de John Wesley, ele foi assim, ele foi determinante, né, para as nossas vidas nessa tarde, que como a gente aprende com o diário, com o registro feito por John Wesley naquele momento. E John Wesley ele não sabia, irmãos, que ele ia ser lido. E por isso é tão lindo o registro dele. Porque era uma coisa íntima, ele não sabia que ia ser lido, então ele foi verdadeiro. Ele foi verdadeiro, ele fala, eu não tinha vontade, eu não era crente, eu precisava de conversão. Ele foi verdadeiro, irmãos, ele ia ser lido. E a gente, às vezes, né, esquece que a gente está sendo lido e não é verdadeiro. Então, essa aula, esse bate-papo aqui sobre John Wesley, ele nos ensina não só sobre essa postura dele diante da falta de fé, da frustração dele, mas também nos ensina a respeito da nossa responsabilidade. Nós somos cartas a pessoas que nos leem o tempo todo. Amém? Tem alguém aí? Amém? Dá um glória a Deus, né? E então assim, que essa experiência de John Wesley, ela é impactante, irmãos. É uma experiência sem dúvida impactante, mas ela precisa provocar diferença. Provocou diferença, porque tem muito fogo que chega e é fogo de palha, né? Ou não é verdade? É um fogo, quando a gente fala assim, meu coração se aqueceu. Tem dia que a gente vai pra igreja, né, pastora, vai, pega, não sei o que. Vem aqui na frente, você quer receber oração. Então a gente chora, a gente ora, né, aquela coisa. E aí, no dia seguinte, como é que tá a nossa vida? A mesma do dia anterior. A mesma do sábado anterior ao culto, né? Mas John Wesley não. John Wesley, de fato, mudou a sua vida. Amém? Então, que essas pequenas observações aí nos ajudem, né? Eu te desafio a estudar mais sobre John Wesley. Eu vou colocar direitinho esse arquivo que a pastora... Vou botar em arquivo PDF para ficar mais fácil de ler. Vou botar lá no grupo. Eu não consegui ler todo, né, pastora? Porque... era o almoço, aí faltou luz, a pessoa ficou 1 hora sem luz, sem internet, tudo isso, né? Você vê que o negócio é estreito. Mas, então tem sempre mais pra gente aprender, tá, irmãos? Aí eu vou compartilhar lá no grupo, amém? Fala aí, pastor, fala aí. A quem mais quer falar? Uhum. Exatamente.
Exatamente. Pro pessoal no Facebook, deixa eu só situar aqui para vocês. A pastora tá falando sobre o John Wesley, sobre como essa história tão humana, né, nos ensina sobre a caminhada com Cristo, né? Sobre como essa história humana nos ensina. Amém. Aí, ó. Aí, gente, ó. Quem tá no Facebook também tem spoiler da pastora, tá? Ela falou que daqui a pouquinho no culto vai falar também sobre essa experiência, um pouquinho sobre essa experiência. Ó, tem gente que entrou aqui na nossa sala virtual, Pastor Wallace. Gente, vamos mostrar a carinha aí, gente. Em nome de Jesus. Vamos lá, ó. Dudu, Andrei, cadê o Edgar? Ah, tá ali. Carla, cadê a Carla? Tem um telefone aqui que é o J5, eu não sei quem é. Pastor Wallace, cadê sua carinha? Mostra aí a cara, gente. Em nome de Jesus. Ah, é o tio Wilton. Tio Wilton. Mostra a carinha aí, tio Wilton. Eu acredito. Você não penteou o cabelo, é isso? Pastor Wallace também não quer abrir a foto porque não penteou o cabelo. É isso. Tô ligada. Bom, gente, falando um pouco, né, sobre isso que a pastora comentou, né? Tem uma frase, pastora, eu não sei nem mais onde que eu li, mas é muito linda a respeito disso. Se fala depois do coração aquecido, o serviço, né? Porque o Wesley continua servindo, né, com excelência. O serviço deixou de ser a raiz da fé e passou a ser o fruto, né? Então, olha que retrata muito isso. O que passou a ser a raiz era a graça, né? A graça, a experiência única com Deus. Essa era a raiz, era o combustível de Wesley. E à medida que isso, assim, o transbordava de tal forma que saía pelos poros, irmãos, e o amor vai exalar, né? Não tem como alguém que tem uma experiência dessa com Cristo não exale a presença de Cristo, né? E isso aconteceu com Wesley. Só para fechar a aula, né? Eu quero voltar lá no livro de Lucas, amém? Capítulo 24. Lucas, capítulo 24, a gente tá falando aqui, tá, povo do Facebook também, sobre como essa situação vivida por John Wesley, ela também é ilustrada, né, nessa situação dos discípulos saindo de Jerusalém indo para Emaús, como há uma semelhança, né? Tanto Wesley quanto esses discípulos estavam desesperançados, totalmente assim, sem perspectiva de vida, né? Porque quando você não tem esperança, gente, vamos combinar, você nem vive, né? E eles estavam ali moribundos, porque Cristo morreu e Jesus chega até eles. E eles não percebem, tamanha era a desesperança. E aí, num dado momento, eles então se dão conta que era Jesus. E por que eles se dão conta? Porque o coração ardia. E eles digam assim, e na mesma hora, levantando versículo 32, disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? Olha como a presença de Cristo era tão evidente que o coração estava diferente, ardia, queimava. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, ou seja, acabou a trajetória de derrota. Eles não iam mais para Emaús, voltaram para Jerusalém, assim, alucinados, bradando, né, vitoriosos. Acharam reunidos os discípulos, 11,
E eles dizem então, o Senhor ressuscitou, ele já apareceu para Simão e você, festa, festa. Então olha como eles saem de uma situação pesarosa, irmãos, de luto, de desesperança, de falta de fé, como Wesley. Imagina você, pastor, né? Pastor Wallace, pastora Dani estão aqui, ficam 2 anos de uma comunidade de fé e ninguém se converte, gente. Pelo amor de Deus. Fala pra mim como é que é ser isso, né? Então é triste demais. O cara tava desesperançado, Wesley, né? E esses discípulos também. Mas o encontro com Jesus, um encontro real, que muda completamente a vida, que mexe com o coração, com o nosso íntimo, faz daqueles homens jubilarem, cantarem, saltearem, fazerem churrasco, sei lá, assim, é outra experiência. Eles saem do luto para a festa. Então, que essa experiência de John Wesley possa nos motivar, principalmente nesse tempo, que a gente está vivendo em tamanho cenário, assim, que, assim, desafia continuamente a nossa fé. É um cenário que todo dia você fala assim, Jesus, você tá aqui mesmo, né? Fala aí, quem tá falando comigo? Kelly? Fala, Kelly. Uhum. Aham. Amém. Pro pessoal no Facebook, a irmã Kelly tá falando que todo o cenário que a gente está vivendo, né, de coronavírus, é um tempo propício para essa experiência semelhante de John Wesley. Amém. Tô só situando aqui o povo do Facebook, que eles devem ficar assim, olhando a minha cara, o que ela tá ouvindo, né? Aí eu tô situando aqui. Bom, gente, é isso aí. Alguém quer falar alguma coisa? Amém? Vou fazer pergunta, hein? Eu vou fazer pergunta. Pastor Wallace. Paz, tudo bem. Ah, meu Deus. Eu vou demitir, Pastor Alice. Vou demitir essa minha. Uhum. Sim.
Pessoal do Facebook, o pastor Wallace está falando aqui sobre como o John Wesley foi preparado desde a sua infância para o propósito que Deus tinha determinado para a vida dele. Sua mãe assim o ensinava a Bíblia com afinco, sabe, com perseverança, e esse menino então cresce, se vira e se torna um homem que com essa causa tão assim sobrenatural, né, que ele leva adiante e vira uma referência no mundo. Aleluia! Sim. Em nome de Jesus. Amém, pastor. Obrigada aí pela contribuição. A gente falou aqui um pouco, né, sobre como essa história ela tem que se resvalar aqui também. Ela tem que causar algum impacto aqui. Não dá para ficar só na história, né? Ela precisa sim ter continuidade, não um ponto final, mas continuar em nós, através de nós, né? E a gente falou aqui um pouco também sobre como a gente é carta e como a gente está sendo lida a todo momento. Então é mais um motivo para que nesse tempo de pandemia seja um tempo, né, como é que ele falou, um tempo favorável para a gente demonstrar a nossa fé, né, com as nossas atitudes, né? Então a gente está aí aprendendo. Hoje então foi uma aula experimental aqui no Zoom, tá? Feliz aí por ver meus irmãos, Kelinha, Melissa, olha que benção. Meu esposo eu vejo todo dia. Dai, Edgar. Vamos só fazer aqui algumas perguntinhas e a gente faz uma oração para encerrar, tá? Primeiro eu queria saber que experiência deixou o John Wesley tão frustrado, tá? Os pastores ficam aí quietinhos, tá, pastores? Deixa eles falarem. Que experiência deixou esse John Wesley tão frustrado? Por que ele estava triste da vida? Amém. Oi, o finalzinho não deu pra entender. O finalzinho. O que ele falou no final? Tá. Vai sair, gente, calma aí. É isso aí. Então, ele foi com a intenção de catequizar, né, de evangelizar os indígenas, mas ele mesmo não estava evangelizado. Isso para ele foi frustrante, né? Porque ele sai de lá vendo o quão longe ele estava de Cristo. Como é que ele poderia levar Cristo para alguém se ele mesmo não estava com Cristo, né? Então,
foi uma experiência assim que deixou muito frustrado. Uma outra coisa que eu quero perguntar: o que aconteceu assim naquele dia de John Wesley? Nós sabemos que o coração de 24 de maio, né, na véspera do aniversário da Joyce, nós sabemos que o coração dele foi aquecido. Mas o que aconteceu antes, né? Qual foi assim como foi o momento que antecedeu a essa experiência? Vamos lá, Melissa, quer falar? Ele estava desanimado. Peraí, a Melissa. Peraí, gente. Deixa a Melissa falar. Aham, tamo. Uhum. Sim. Irmãos aqui do Facebook, a gente está no momento de pergunta e resposta aqui pelo Zoom. Eu vou encerrar então a apresentação, a transmissão, tá? E pedindo a Deus para que essa experiência de John Wesley assim, produza, né? Diferença também na sua vida. Que de fato, né, a gente tenha então essa experiência também nas nossas vidas.